Olá, pessoal, boa tarde. E hoje é o último dia aqui, devido a problemas técnicos. A gente acabou prorrogando um pouquinho e trouxe a live com a Fefa Reis para hoje. Então, daqui a pouquinho a Fefa está entrando. A gente hoje vai falar sobre o empreendedorismo feminino, empreendedorismo social, que é um trabalho que a Fefa faz aqui em Araras, né, há muito tempo já. Ela começou a live na semana passada com a Irene, e aí o Instagram apresentou instabilidade e a gente não conseguiu permanecer na live. Então hoje a Fefa volta para falar da experiência dela com esses, eu acho que 10 anos da loja Fefa fez e do trabalho dela, né, com essas parcerias aqui na região. Daqui a pouquinho a Fefa está entrando, vou só esperar um pouquinho, colocar o, o tema aqui para vocês ficarem sabendo. Que é sobre empreendedorismo. Ei, Lu, bem-vinda. Hoje a nossa convidada vai ser a Fefa. Fefa deve estar entrando já já. A gente vai falar sobre empreendedorismo social e feminino. Estou só salvando o tema aqui, gente. Me deem um minutinho. Pronto. Estou esperando um pouco as pessoas serem avisadas. Daqui a pouco a Fefa deve estar entrando aqui. Me deem só um instante para eu ir convidando. Quem estiver já online, por favor, clica nesse aviãozinho aqui embaixo para ir convidando as pessoas, os amigos. Ei, Fefa, Fefa já chegou. Tô te convidando para entrar, Fefa. Vamos ver se ela chega. Ei, Fefa! Rita, tudo Querida, bem? tudo Tudo, bem? mana, saudade. Saudade também. Finalmente a gente conseguiu fazer essa live aqui. Vamos cruzar os dedos para dar tudo Tá certo. encantada essa live? É, eu estava assistindo na semana passada, né, a Irene entrevistando você. E aí, só para fazer um resumo para as pessoas que não assistiram, não conseguiram participar na semana passada, você contou, né, da sua trajetória como bailarina Isso, e que o trabalho manual começou já com você enquanto ainda era bailarina, fazendo as bolsas, até você e o Ralph resolverem não largar tudo e virar hippie, mas vir mais para ou menos Araras isso. para empreender aqui, né? É, exatamente. Foi basicamente isso aí, mano. O trabalho manual ele vem de muito pequena, né? Mas realmente começou a acontecer mais profissionalmente, digamos assim, mais de uma maneira mais focada, bem aí mesmo, né? Ainda dançando no finalzinho da carreira, né? E até que foi ficando, foi tomando corpo, né? Fui ficando com mais vontade de investir nisso, né? De ter mais tempo para isso. E tudo foi acontecendo, aquela história toda que está lá, né? Naquele outro pedacinho da live, até a gente vir parar aqui em Araras, né? Isso foi uma coisa muito pensada, muito desejada. Acabamos vindo para cá e ainda fiquei dançando um pouco. E no final, quando vim para cá, a gente decidiu então abrir a loja, né? E antes disso já estava começando a conhecer as artesãs, como eu estava contando, né? Por intermédio, de certa forma, até também do Projeto Araras, porque a Gisele Beni, que foi a pessoa muito querida, que a gente diz que é a nossa madrinha, né? Assim, o grupo de crochê que eu coordeno, né? As meninas do crochê, nós consideramos a Gisele uma madrinha, porque foi ela que apresentou 90% do grupo para mim, né? Na hora que quando eu cheguei, que o meu pai que estava já.
Ah, que Foi, ela é legal. incrível, é uma artesã maravilhosa também. E quando eu cheguei, meu pai já estava no Projeto Araras, né? Eu ainda nem pensava, não tinha ainda, estava chegando, né? Começando a saber do projeto, mas meu pai já estava lá envolvido, né? Já fazia parte da diretoria e conheceu a Gisele e me falou, Fê, conversei com a Gisele, falei que você está chegando e tal, e ela falou que gostaria de te conhecer também. E aí, bom, posso até dizer que esse foi meu primeiro contato com o projeto, né? Através do viés que o projeto tinha naquele momento, e que de repente até em outro momento pode voltar a ter, né? Do fomento da produção artesanal local, né? Então, existiam cursos, aulas de artesanato, e o pessoal curtia muito. Eu lembro que depois, quando eu entrei no projeto, todo mundo perguntava: não vai ter mais aula de artesanato e tal? Então, é uma coisa até para a gente pensar, né? De repente, não sei se do jeito que aconteceu naquele momento, que agora é um outro momento, mas existe as pessoas lembram disso com muito carinho, né? Desse momento. E então conheci a Gisele e quando eu cheguei, na verdade eu estava até com uma demanda real, porque eu fornecia já o meu trabalho para uma loja no Rio, que pertencia a uma pessoa que eu também adoro, que é a Verônica, que trabalhou com a Ruth Cardoso, com a dona Ruth, né, naquele projeto lindo que ela tinha, que chamava Comunidade Solidária. Agora eu não me lembro o nome do projeto, mas era um projeto já de empoderamento, né, feminino, das mulheres que, enfim, elas iam aos quatro cantos do Brasil, conhecendo o trabalho artesanal de cada região e tentando auxiliar esses grupos de mulheres e de pessoas envolvidas, né, com artesanato, no sentido de organizar, viabilizar, né, aquilo, porque elas faziam, mas não conseguiam vender, faziam, mas reclamavam que as pessoas não davam valor ao trabalho, etc, etc. Então elas entravam, né, esse projeto entrava auxiliando nesse sentido e foi muito bacana. Esse foi um projeto enorme, muito rico, né, naquela época. Então, eu conversei muito com a Verônica sobre isso e chegando aqui, eu fornecia para ela o meu trabalho que eu fazia no meu ateliê sozinha, né? Que o meu trabalho até então ele era muito solitário. Eu ficava ali, né? Quando eu não estava dançando, estava lá costurando ou fazendo colares ou fazendo as minhas coisas, né? E aí, quando conheci a Verônica, isso mudou. Comecei a pensar de outra forma. Cheguei aqui, conheci a Gisele, e aí isso é a vida, né? A vida vai encaminhando, a gente vai vendo, né? Conhecendo outras aptidões que a gente tem, né? Que a gente pensa, não, meus talentos são esses, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. De repente você fala, caramba, tem tudo isso aqui que eu não tinha a menor ideia, né? Que eu não, né, não tinha essa Aham. ideia de que eu podia mobilizar as pessoas. Então, assim, a gente vai descobrindo isso. Cheguei aqui, conheci essas mulheres maravilhosas. A gente até logo de cara era o crochê mesmo, porque eu tinha feito até algumas viagens para outros lugares através desse trabalho com a Verônica para trabalhar com outras artesãs no Espírito Santo e tal. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava bem nesse momento, né? E aí eu já fiz propostas bem concretas para elas, né? Porque a queixa principal das integrantes que depois veio, né, que veio a ser esse nosso grupo que existe até hoje, né, as meninas do crochê, são praticamente as mesmas. Né? Tem mais duas que entraram depois, ao longo desses 10 anos, mas todas que estavam no início estão até hoje. Então, no início, quando a gente se encontrou, a principal queixa delas era exatamente essa, né? Tipo, poxa, a gente faz, a gente compra o material, a gente investe o nosso tempo, né, e tal, e a gente não consegue vender, ninguém dá valor, o povo não entende o custo, né, que isso custa para fazer, demanda tempo e tal, e não dão valor, querem pagar nada pelo nosso trabalho. Então, as queixas eram muito essas, né? E são queixas que a gente sempre escuta, né, dos artesãos em geral. E aí eu pensei assim com elas, né, gente, tragam os trabalhos, vamos começar a ver o que a gente pode fazer, né, para mudar isso.
E aí elas trouxeram, a gente, né, foi analisando juntas e tal. E realmente, assim, eu detectei, né, como designer e tal, vi que a gente precisava trabalhar aquele produto, né, assim, inclusive levando em consideração também o público que a gente queria atingir, né? Então a gente começou a pensar isso juntos. Vocês topam? Vamos tentar, né? Vamos fazer um trabalho juntas, né? Vocês topam? Posso trabalhar com vocês, né? Assim, trazer ideias, a gente desenvolver alguns produtos e tal. E elas super toparam e a gente começou no início, era engraçado porque elas ficavam assim meio cismadas, né, com a questão da cor, porque eu propunha assim umas palhetas diferentes, né, e tal. Não, mas isso não vai combinar. Aí eu falava, não, vamos fazer, vai dar certo, vamos lá, vamos tentar e tal. E depois a gente foi se conhecendo, tem muito a ver com confiança, isso tudo, né? Porque a gente tem que realmente ir se conhecendo, confiando umas nas outras, vendo o resultado do trabalho, né? Então, já se vão 10 anos, né? Logo em seguida, depois desse encontro, a gente acabou abrindo a loja, né? E olha, ele quer participar da live. É, E coisas de live, né? exatamente, isso que é legal, né? Isso que é bom. Muito bom, bonita. E então a gente foi se conhecendo e hoje nós estamos muito afinadas. O trabalho foi mudando, né, com o tempo também muito. A gente foi testando, né? No início a gente produzia muita coisa. Toda a produção que eu faço que eu desenvolvo com elas, eu compro, né? Então é um trabalho assim, eu compro o material, a gente faz os nossos encontros, né, de tempos em tempos, a gente vai, né, elas levam esse material para casa, assim como os desenhos, as referências, né, as cores e tal, e elas fazem em casa no seu tempo livre, né, assim, a maioria ou é dona de casa ou aposentada, algumas são caseiras, né, então tem algum tempo livre também. Então isso entra como um reforço, né, na renda delas, na renda familiar, né? E é muito bacana, Uhum. porque a gente conseguiu, de fato, né? Senão a gente tem que ajustar o tempo inteiro, né? Porque no início era uma produção desenfreada, né? Porque eu já sou assim muito empolgada e tal, e elas também, então a gente produzia um monte de coisa e tal. Então, assim, a gente teve que ir ajustando isso até para isso ser uma coisa sustentável, né? Para a gente continuar trabalhando e tal. E antes a gente se encontrava toda semana, depois passamos a nos encontrar de 15 em 15 dias, até para elas não ficarem tendo que se locomover, porque os encontros são lá no ateliê, né? Nas segundas-feiras. Então, a gente foi diminuindo e a gente está chegando, né, no que vai ser enfim, a gente vai o tempo inteiro mudando de acordo com a vida de todo mundo. Com a demanda, né? Exatamente, com a demanda dos próprios produtos, né, e tal, o mercado. Vai. E o Uhum. bacana é que elas super vestem a camisa, é tudo assim, são mulheres assim maravilhosas, incríveis, super positivas, sabe? Eu sei que muitas têm, enfim, como todos, né? Mas muitas têm situações complicadas na vida, mas quando chegam lá na reunião, é assim uma delícia, sabe? Elas são tão positivas, com toda a sua experiência, né? E vivência. Eu só aprendo com elas, assim, é incrível. Eu, inclusive, estou morrendo de saudade porque elas estão em casa, né? A gente está já há alguns meses sem fazer os nossos encontros. Estamos para voltar, estou estudando como que vai ser isso, vou levar na casa de cada uma. A gente vai ter que tomar todos os cuidados, né? Porque são todas, a maioria delas, né? Grupo de risco. Então, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, mas a gente já está querendo voltar aos pouquinhos, né? Muita saudade delas. Maravilha, Fê. Então, me chama a atenção, porque eu também venho desse universo, né? Eu também venho do mundo da moda. A gente fala muito de lidar com artesãs, com costureiras. E esse teu carinho, né? Essa forma de ser agraciada, de se permitir ser agraciada com esses dons dessas mulheres, é a coisa mais linda. Porque a gente escuta sempre assim, eu faço, mas a pessoa não entrega, só me entrega porcaria.
e aí eu tenho maior dor de cabeça. E geralmente eu falo sempre isso para as pessoas. Eu falo, mas o que que você entrega para essa pessoa para te retornarem com esse nível de trabalho, né? Com certeza. Porque eu acho que nesse universo do empreendedor individual e da mulher empreendedora, a gente lida muito com situações Ah, abusivas, né, muito. Fefa? Em relação a É. preço, em relação à valorização. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se você tem experiências desse tipo, porque eu acho que quando a gente fala dos ganhos é legal, mas quando a gente fala do que foi desafiador para a gente, conecta muito com pessoas que estão passando por algum desafio e que às vezes estão pensando em desistir. Então, queria ouvir um pouco isso de Sem você. dúvida. Isso aí é muito verdade, mano. E isso começa, na verdade, eu não sei exatamente como começa, mas eu detecto isso em várias situações. Até porque eu estou envolvida com a produção, estou envolvida, porque a gente está falando do grupo de crochê, né? Mas eu trabalho também com vários outros artesãos, outras marcas, outros designers, como você, inclusive, lá na loja, né? Que a gente apresenta o trabalho de um monte de gente daqui da região, né? E eu me deparo o tempo inteiro com a ignorância no sentido real da palavra, né? No sentido de que as pessoas ignoram mesmo, né? Determinadas coisas. E nesse caso, eu percebo que as pessoas não sabem diante do que elas estão. Uma pessoa entra na loja, ela pega um objeto que foi feito com, enfim, que tem toda uma história por trás, né? Um objeto repleto enfim, de história, de amor, de tudo que você possa imaginar, né? Tempo, né, e tal, dedicação, esforço. É, e as pessoas realmente não sabem o que é aquilo, elas não sabem ver a diferença, muitas vezes, daquilo por um objeto que foi reproduzido em massa, né, industrialmente, né, numa situação completa. Então, assim, querem o mesmo preço, vamos dizer, no final, né? Você vai, você vai Uhum. para alguns lugares, eu não vou citar aqui nomes, mas você vai para alguns lugares e você encontra crochê a preço de banana nas prateleiras, assim, empoeirando de tanta quantidade. Crochê só pode ser feito à mão. Não existe crochê de máquina. O crochê, cada ponto daquele foi feito à mão. Então, eu fico assim indignada de ver aquilo. Tem, a maioria olha e fala: ai, que beleza, baratinho, baratinho, vou comprar isso aqui que tá baratinho, vou comprar um monte. Eu falo: não, eu não quero comprar isso aqui. Eu não quero estimular isso, porque assim, não pode. O crochê é um movimento, é um esforço repetitivo, né? Não pode ser feito, a pessoa não pode fazer aquilo como uma máquina, ela tem que fazer aquilo lentamente, tem que fazer, tem que parar, tem que alongar, tem que ter toda uma disciplina e um cuidado para aquilo não machucar, entendeu? A pessoa não ficar lesada, né? Mesmo com todos os cuidados, ainda acontece às vezes, né? Até porque o crochê é uma coisa muito gostosa de Uhum. fazer. Quem faz, eu digo que é meio viciado, né? Então você tem que se disciplinar para parar, né? Tipo, agora. Então, tem toda essa preocupação de ter. Então, ali na loja, eu me vejo assim, com um outro papel, que é o papel de falar para as pessoas sobre isso, porque elas não sabem. Elas realmente não sabem, elas não têm a menor ideia. Então, vamos lá. Então, isso aqui, papapá. Então, assim, eu falo sobre o processo de cada um que está lá, o processo da cerâmica, o seu processo, né, da sua moda, que é uma moda consciente, né, com toda uma preocupação ambiental. Quer dizer, eu tenho, né, esse papel, né, quando eu estou ali atendendo o público, de mostrar para as pessoas o que elas estão consumindo, né, e o porquê daquilo tudo, e o quanto que aquilo é uma opção. Eu tenho a opção de comprar 50 coisas que eu vou deixar guardadas numa gaveta, que eu nem estou precisando, ou pensar bem se eu quero aquilo de verdade e, de repente, investir um pouco mais, né, num trabalho que vai ser importante na minha vida e onde eu estou valorizando tudo isso que está por trás desses produtos, né? Então, isso aí é a mais pura verdade, mano, isso que você falou, né? Assim, o que a gente mais vê é costureira
costurando assim peças por centavos, né? E produzindo uma quantidade louca. Não tem como isso ficar bem feito, ficar lindo, ficar um encanto, porque não é bonito isso que tá, entendeu? Que tá por trás disso aí. É feio, entendeu? Não É é. feio. É. E é tão curioso isso que você está falando. Eu tenho uma grande amiga, né, que é costureira, modelista, e aí ela estava falando que no início da pandemia a gente deu muitas máscaras, né? A gente criou aqui, até pelo Projeto Araras, essa Sim, rede de comprar máscaras de pessoas da cidade para foi fomentar muito bacana. e auxiliar uns aos outros Claro. aqui, né? E aí uma delas falou assim, olha, eu falei para minha irmã para a gente fazer as máscaras, que a irmã também era costureira. E aí a gente vai ganhar R$ 4 por máscara. Aí a minha irmã não quis, porque ela preferiu fazer um atacado para um cara que pagava 20 centavos por máscara, mas que ela ia ter muito para fazer, uma grande Olha produção. só. É. E ela falou assim, isso me doeu o coração, porque ela preferia ter qualquer valor que fosse certo que ela ia receber, do que ter um valor justo, né? Porque, poxa, uma máscara você não faz em um segundo para pagar em Não mesmo, centavos, as né? máscaras são bastante trabalhosas, inclusive, né? As pessoas estão fazendo as máscaras por Pois preços é. já bem interessantes, porque entendem que é uma necessidade atual. Então, assim, não dá para botar preço exorbitante em máscara, de jeito nenhum, né? Assim, isso é uma coisa da gente ter noção do nosso papel, né, de quem faz nesse momento, que é, enfim, suprir essa demanda que é emergencial, né? As pessoas estão precisando disso agora. Mas é isso aí é isso mesmo. Isso tem a ver com o empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele envolve risco, envolve coragem, né? Essa confiança no seu trabalho e de que no final vai dar certo, né? Assim, porque senão você cai naquela coisa tradicional, que é, ok, é certo, eu vou receber aquilo no final do mês, sei lá, então eu vou me descascar e vou fazer um trabalho de qualquer jeito, corrido, sofrido, né? Quando na verdade, se essa pessoa talvez é, entendesse que é possível empreender nesse sentido, né? É possível valorizar o seu próprio trabalho desde sempre, né? Isso tem a ver com a autoestima. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vai chegando, né, Mana? Porque quando vocês me propuseram esse tema, né, empreendedorismo feminino, eu também, assim como a Tânia, né? A Tânia também eu vi, adorei a live. Vi agora, que eu estou vendo aos pouquinhos as lives todas. É. E ela falou, fui estudar no Google o que que era, né, para poder. Eu também me pus a estudar porque é, eu, assim, agora entendo, né, o que que é o empreendedorismo feminino e a importância dele na nossa sociedade, porque enquanto houver discriminação para qualquer grupo que seja, é importante que as coisas tenham nomes específicos, né? Assim, é importante a gente falar sobre empreendedorismo feminino, não só sobre empreendedorismo, que é uma coisa que em princípio, quando eu penso, eu falo assim, ai, mas seria tão bom se a gente já evoluísse para o ponto em que a gente não vai precisar mais falar de empreendedorismo feminino, ou não sei o quê, né? Aquelas coisas, mas no momento ainda é necessário, porque realmente Uhum. são muitos, apesar das mulheres serem, pelo que a gente está vendo aí pelos números, né, super empreendedoras, né, e trazem para o empreendedorismo características muito específicas e muito interessantes, né, apesar disso, elas enfrentam ainda muitos obstáculos, né, que tem a ver com preconceito, tem a ver com paradigmas, né, sociais, e isso acho que permeia todos os estratos sociais, todas as mulheres como um todo, né? Elas acumulam funções, elas se veem assoberbadas, né? Elas vão pegando tudo para fazer e são cobradas por isso. Não adianta, né? Então, assim, Uhum. Porque é isso mesmo que você falou, Fê. Quando a gente fala de empreendedorismo e você pensa no homem empreendedor, você pensa num chefe de família, exatamente.
né, numa pessoa que empreende para pagar as contas Provedor. todas. E ainda sobra para o provedor. Quando você pensa em empreendedorismo feminino, é comum pensar em complementação de renda. Como se fosse assim, eu vou cobrar um valorzinho só para ter um dinheirinho. É tudo no diminutivo, né? A gente vê muito isso no meio enfim, das empreendedoras, né? Achando que não podem cobrar o suficiente. E às vezes eu me pego vivendo isso, né? Já tenho também 11 anos de empresa e eu me pego às vezes falando assim, será que o meu preço está caro? Eu falo, nossa, não. Não põe tá, na ponta do lápis, não tá caro, né? É isso. Exato. E agora eu acho que nesse empreendedorismo Nova Era, e a Cria Local está aqui também, que é super legal para vocês conhecerem, que é a Cissa e o Douglas, né? Muito legal a proposta. Que é legal todo mundo conhecer, porque fala disso, né? Desse empreender, pensando já nessa nova era, onde a gente não quer empreender por empreender, não quer vender por vender. A gente quer fazer algo que vá impactar positivamente o nosso entorno. Dúvida. Acho que isso é toda a diferença. Sem dúvida, né? Mana. O empreendedorismo é um instrumento de transformação social, né? Por si só. Uma pessoa chega num lugar, né? E isso sempre me chamou a atenção. Até quando eu era bailarina, eu fui dançar num festival que chamava Jacob's Pillow, lá em Massachusetts, uma cidadezinha chamada Lee, que é só floresta, assim, no meio da floresta. E tinha uma fazenda lá. E um cara, que agora eu não vou lembrar o nome, há muitos anos atrás, chegou lá e resolveu que ia fazer ali um festival de dança, ia chamar todo mundo, do mundo inteiro, para participar lá. E esse festival existe até hoje, deu certo. Quer dizer, quando as pessoas, isso a Tânia falou também ontem, podem tudo, né? Essa noção de que a gente pode que é importante a gente tentar encontrar, né, esse caminho aí, essa coragem, essa autoestima mesmo, né? Essa confiança na gente mesmo, né? E isso tem muito a ver com essa convivência, né? Um dá força para o outro, um troca com o outro, um faz a ponte para o outro, e assim vai. É um negócio tão enorme, né? Essa teia que vai se formando. Eu tenho muita dificuldade de teorizar sobre as coisas, né? Eu saio fazendo, metendo a mão e tal, então eu não sei. Você também é assim. Você é ariana, então, né? Você então nem se fala. Mas, então, assim, eu fico encantada de ver as pessoas teorizando e achando nome para as coisas, né? Que isso é uma coisa que eu estava falando lá com a Irene também, porque isso vai ajudando a gente também a se orientar, né? E a replicar, de certa forma, coisas que a gente acredita, mas que não sabe direito como se chama ou como que aquilo se deu, né? Teoricamente falando. A gente vê assim, eu vejo tudo assim muito, aí às vezes me põe a pensar e de repente as coisas vão encaixando, e aí você vê o outro falando, você fala, caramba, é aquilo e tal. Então, é muito bacana essa coisa do... Mas voltando para o instrumento de transformação social, né? Voltando lá para trás, que eu já fui para outro lado. Então, assim, é muito importante isso aí que você falou logo antes da gente começar a falar sobre isso. Dos negócios, os empreendimentos hoje, eles tendem a ser, né? E aí espero que as pessoas todas comecem a entender isso e a realmente... a Melissa falou sobre isso, né? Que faz esse trabalho em grandes empresas, inclusive, né? De tentar moldar. Algumas empresas já começam, né? Dentro dessa nova visão. Outras, ela precisa ir ajustando e adaptando, né? Mas é muito importante que o único objetivo não seja ganhar dinheiro, né? Isso é uma consequência que é importante porque ela vai fazer o negócio continuar girando e continuar existindo e eventualmente crescendo, né? Mas se isso passa a ser a única função de um empreendimento, de um negócio, já é um mau sinal, na minha opinião, né? Assim, são tantas outras as riquezas que um empreendimento bacana, né, num local, né, pode promover,
que a questão econômica é mais uma, né? Que a gente tem que pensar, a gente tem que quebrar a cabeça para viabilizar, todas essas complexidades desse lado, mas não é só isso, e não é só isso mesmo, é muito mais do que isso, né? E aí É, fala, Manita. eu achei muito legal fazendo a ponte com isso que você falou, porque eu e você somos pessoas práticas, né? E a Melissa, e a Tânia também é uma pessoa prática. E a Melissa, ela é a pessoa que é prática também, mas ela tem essa base teórica que muitas vezes eu consulto, eu falo, peraí, eu preciso entender o que que eu estou fazendo Ótimo. também, né? Porque quando ela trouxe pra gente, quem está assistindo aqui e não assistiu a live com a Melissa, ela trouxe questões sobre esse empreendedorismo nova era que são baseados na fluxonomia 4D, que tem muito a ver com isso, né, Com Fefa? certeza. Porque um grande patrimônio que você tem enquanto Fefa fez e parceiros é esse patrimônio Sem social, dúvida. é o patrimônio da rede que você formou. Isso vale muito, não sei se vale mais ou vale menos, mas vale tanto quanto o Sem financeiro, dúvida. o recurso financeiro. Então, ainda tem, fora isso, o patrimônio imaterial, que são os Isso. saberes, Nossa, né? isso aí, então, O impacto na vida das pessoas, e isso a gente não consegue sem mensurar, dúvida, Ana, sem né? dúvida, tudo é impressionante, né? Num encontro que a gente faça no final do ano, cada uma traz um prato, aí uma traz um prato que todas gostam, aí a gente troca receita, aí já é a vida familiar de uma entrando na vida das outras. É tanta coisa, assim, é um mundo tão grande, é um universo tão vasto, né? De trocas e de crescimento de todos juntos, né? E aí assim, eu aproveito para juntar com outro assunto, eu acho que a gente precisa pensar, e aí já falando do projeto Araras, né, voltando, né, ao projeto Araras, é, maneiras de pensar a relação entre os comerciantes aqui de Araras, por exemplo, que eu acho, e aí se tiver alguém assistindo aí, é até bom que já. Mas eu observo que dentre os comerciantes que já estão aqui há tantos anos, né, e alguns novos que vão chegando, tem pouca troca, sabe? Assim, eu troco muito mais com você, né? Mas aqui a gente tem tanto para trocar, né? Por exemplo, eu estou sempre indicando pessoas para irem nos outros lugares, né? Perguntar, ah, tem tal? Não, não tem aqui, mas tem ali. Vai ali, conhece ali e tal. E eu não vejo isso acontecendo muito aqui. Eu percebo que tem uma coisa um pouco antiga, sabe? Na maneira, uma coisa que vai, de acordo com a nomenclatura que eu aprendi com vocês, tem a ver com escassez, sabe? Tem a ver com achar que se você indicar o outro, você vai estar perdendo. Ao contrário, você está, primeiro, atendendo a demanda de uma pessoa que está no lugar que você, né, onde você vive, onde você empreende e tal, e aquela pessoa vai sair satisfeita, vai sair feliz, você está estimulando o outro. Então, assim, é tudo de bom, mas eu percebo ainda aqui uma dificuldade de entender essa maneira sabe, de ver as coisas, de trabalhar, sabe? Mas, Fefa, eu acho assim, aí eu volto na palavra-chave que você trouxe, que é autoestima. Quando a gente não tem uma autoestima e não entende qual é o propósito do nosso empreendimento, a gente se coloca muito num lugar de que o outro pode roubar, porque você não tem aquele propósito em cada braço, em cada partezinha do seu empreendimento, né? Porque, por exemplo, se você está se colocando numa situação de ter um empreendimento que, por exemplo, fomenta a cultura local, fomenta as artesanias da região, fomenta também o uso correto das matérias-primas para não ficar gerando resíduo, né, e o descarte correto. Se você está pensando nisso de uma maneira integral, você não consegue ver o outro como inimigo, você vê o outro como parte necessária para que isso Claro, funcione. Porque sozinha não adianta você uma reciclar, engrenagem, né? Sozinha não adianta com certeza. isso. Agora, quando a gente não tem a autoestima, a gente não consegue criar no outro confiança, Uhum. né? A gente acha que vai ser traído.
vai ser roubado, vão ter os clientes roubados o tempo todo. Né? Tem muito essa política, assim, que eu acho que quem não conseguir sair disso, infelizmente, não vai permanecer por muito tempo Isso mais. sim também, mana. Realmente é uma tendência forte, graças a Deus, né? Assim, essa tendência de união, de troca, de sinergias, né? Não tem mais espaço para, né? Às vezes você imagina que, né, quando eu faço as postagens lá no FIFA Face Parceiros e coloco os links para todo mundo e tal, tem gente que fala assim para mim, mas como você vai botar o link do seu fornecedor? A pessoa vai falar, ué, mas eu Go! Se alguém procurar o meu fornecedor, é Go, entendeu? Um dos meus papéis nessa história toda é justamente, né, expor todo mundo, né, fomentar e dar força. Então é ótimo. Tem a pessoa que vai comprar aqui comigo e tem a pessoa que vai virar cliente daquele parceiro. E tanto melhor, né? E é assim que. Mas ainda existe muito esse ranço. A gente está numa transição, né? A gente está nessa transição, estamos indo, a tendência é fortíssima, eu acho que não tem outro caminho, é aí mesmo, né? E é muito melhor, né, mana? É muito mais gostoso, inclusive, né? Muito melhor. Tudo que É, sai disso é muito mais bonito. É tudo muito. tudo, não tem. Eu lembro, né, que a gente agora não está mais com o espaço físico do Conecta. Mas eu lembro de ter cliente que chegava lá e falava, ué, a Fefa tá aqui? Falei, sim, eu tô lá também. Porque às vezes a pessoa buga, né? Dá aquele, ué, mas espera aí, vocês não são concorrentes? Pelo Exatamente. contrário, né? A gente, estando fortalecido, a gente fortalece o Claro. outro, né? Esse apoio mútuo. Eu acredito muito nisso, Fefa, que o que vai fazer a diferença na evolução do ser humano é essa capacidade de agir em rede, né? Eu não sei quem foi que falou isso, mas é fácil de achar isso na internet, que falam que a primeira evolução do ser humano que encontraram foi quando viram uma fratura numa perna regenerada, né? Então tem um fóssil de um osso que encontraram lá na pré-história e eles falaram, o ser humano passou a ser considerado um ser mais evoluído quando começou a ter empatia pelo outro, porque as práticas antes era, ih, tá com a perna ruim, entrega para ser a isca de quem vai vir buscar, né? Esse cuidado com o outro é o que faz a gente ser humano Sem também, dúvida. né? Não é só o meu pirão Sem primeiro. dúvida, mana. O cuidado é uma palavra muito importante, né? Assim, um conceito muito importante, né? O cuidado, a empatia, o cuidado com o outro, você está atento ao outro. E isso é uma característica muito feminina, né? E que as mulheres, voltando para o empreendedorismo feminino, as mulheres tendem a levar para os empreendimentos, né? A questão da empatia, de escutar mais, de tentar transformar a partir né, das necessidades, das demandas, né, de quem está trabalhando junto e tal. E, enfim, os desafios são esses. Como a gente está numa transformação, a gente tem que estar o tempo inteiro ajustando as coisas para a gente conseguir sobreviver numa situação que ainda não é a que a gente está vendo lá na frente, né? Os obstáculos estão todos aí. O mundo é como se a gente tivesse. Realmente, a gente está galgando, né? Estamos todos, né? Entendendo que tem uma mudança muito grande e tentando cada um a sua forma, né? Cada um do seu jeito, da maneira que pode contribuir, né? Tentando chegar lá, né? Tentando fazer a sua parte para que a gente evolua, né? Porque, enfim, daquele jeito não dá mais, não, né? Assim, acabou. É, com certeza. O pessoal que está enviando comentários aqui, eu vi que tem umas pessoas mandando recomendação para a gente conhecer trabalho, querendo saber, né, como fazer para fazer parte, que também quer que a gente conheça o trabalho delas. Então, gente, manda mensagem pelo direct, porque não vai ser nessa live aqui que a gente vai conseguir resolver isso. Exatamente, Combinado? mas só respondendo um pouquinho, pelo menos com relação
ao FEFAFES e parceiros, né? A gente tem que é preciso que seja feita uma curadoria, né? Existe uma curadoria, então a gente está sempre aberto a ver tudo. Eu estou aberta a ver tudo que queiram me mostrar, mas existem algumas questões. Uma delas é espaço físico, né? Assim, não existe espaço suficiente no espaço que a gente tem hoje para expor tudo que a gente gostaria de expor. Mas também esse espaço é muito vivo, então as coisas vão. Tem fases, né? Tem pessoas que vêm e vão, daqui a pouco voltam. Né? Então, eu vou vendo, como curadora, eu vou vendo, porque o objetivo final é que é harmonizar tudo isso para que todos estejam bem expostos, para que tudo. Existe uma sinergia entre os trabalhos, entre os produtos de todos. E isso é feito com muito cuidado. Porque, né, uma coisa. Na casa das pessoas, as coisas não estão separadas, né, como numa loja. Não estão separadas. Uhum, Aqui está só a cerâmica, aqui está. Então, assim, eu tenho muito essa maneira de ver o espaço lá da loja, né? Como se fosse um cenário mesmo, né? Onde é um cenário inspirador, um cenário de encantamento, né? Assim, e para que as pessoas vivam aquilo que está ali, né? Entendam e vivam e entrem naquele universo. Então, eu vejo tudo. Se quiserem me mandar, podem me mandar por direct, podem, né, falar comigo por direct, depois a gente passa para o Zap, troca mensagens, eu vejo, mas não necessariamente a cada momento eu vou vendo o que entra, o que não entra, o que cabe, o que não cabe, caber em todos os sentidos da palavra, né? Tanto em termos de espaço uhum. como em termos de curadoria, de harmonização, né? Então, assim, Maravilha, Fefa. A gente agora tem um pouquinho mais de 15 minutos já, ainda. caramba! É, voa. E eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar coisas que eu acho que possam inspirar as pessoas, né? No sentido de assim, como você daria dica hoje para a pessoa que está começando, que não sabe nem por onde começar, né? Assim, eu quero empreender, mas não sei o que eu faço, não sei o que eu gosto. Você tem, assim, algum devaneio que possa trazer um pouco de inspiração? Olha, nesse caso da pessoa não saber nem o que ela gosta, eu teria um pouco de dificuldade de dizer por onde começar, mana. Porque eu acho. A primeira coisa, você tem que estar em contato com você mesmo, né? Você tem que estar conectado com você mesmo, né? Para começar a entender. Porque, assim, é muito importante você saber o que você gosta. Isso é outra característica importante para o empreendedor. Ele tem que viver aquilo que ele está propondo, ele tem que acreditar naquilo, tem que ser de verdade. Então, tem que ser alguma coisa que você detecte que, primeiro, vai te realizar e que vai ser bom para o seu entorno, vai ser bom, né, para as pessoas que estão ao seu redor, o lugar onde você vive, a comunidade onde você vive. É quase como se você fosse aquela pecinha do quebra-cabeça, aonde eu vou me encaixar, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa se conectar com o entorno, se envolver com as questões da sua comunidade. Isso é uma coisa que eu acho fundamental para todo mundo, né, Mana? A gente que faz parte do Projeto Araras e que, né, em todas as lives você chamou o pessoal para chegar mais, né, e trazer seus saberes, trazer sua participação e tal. Você se inserir na sua comunidade um passo importantíssimo para começar. E depois começar a tentar perceber o que é que você tem nas suas vivências, dos seus recursos e tal, que possa trazer algo, não necessariamente de novo, mas algo de bom, né, para aquele lugar. E pode começar de uma forma muito simples, não precisa ser uma coisa grandiosa, e deve, né? Eu acredito muito em começar pequenininho. Eu sou Com o que com o que tem? tem, com o que tem. Eu me lembro quando a gente alugou a loja, né, da Márcia do Paulão, que é o lugar lá do lado do Alvorada, né, aquela casinha onde a gente está. A gente nem fez obra. A gente entrou do jeito que estava, só passei uma tinta nas estantes, dei uma arrumadinha assim e entramos. Não investimos um monte que a gente nem tinha, né, para investir.
Então, falou, vamos começar. Em uma semana entramos já quase nada na loja, era uma coisinha aqui, outra ali. No início eram muito as minhas coisas, o trabalho com o grupo de crochê, que já existia desde aquela época, e os trabalhos do Ralph, meu marido, que é, né, meu sócio e um super artesão também. Depois é que o pessoal foi se chegando, que a gente botou a placa na porta, parcerias, né? Parceiros e tal. E aí o pessoal começou a se chegar e hoje, né, são muitos que estão junto com a gente, a proposta era essa. Mas então é isso, eu acho que não pensar em começar pequenininho, pensar de que forma você pode trazer algo de bom para o seu entorno, para a sua comunidade e amar aquilo que você vai fazer. Eu acho fundamental. Eu falo com os meus sobrinhos, né, que estão começando, uma está no comecinho da faculdade, o outro ainda está, né, se preparando para o vestibular e tudo. Eu acho fundamental a gente fazer o que a gente ama. Assim, eu acho. E todo mundo tem alguma coisa que ama, né? Assim, alguma coisa que gosta de fazer. Então é tentar encontrar dentro da gente, né? E às vezes a gente se surpreende, porque a gente, eu tenho tantos talentos, e no final, às vezes é um talento que estava ali escondidinho, né? Que acaba se sobre... Ô, Fê, você está falando isso? Eu tenho uma amiga que a gente vivia brincando, né? E aí falava, não é possível, você tem que ter alguma coisa que você gosta, eu gosto de dormir. Eu falei, então, que nem você, tem um monte de gente que gosta de dormir. Você dorme bem? Aí ela, depende, às vezes eu acho o colchão meio desconfortável, às vezes eu gosto mais de dormir no chão, sabe quando você bota almofada e tal. Moral da Ah, história, ela acabou criando uma loja, uma fábrica de olha futon, só. porque ela criou um colchão perfeito para ela dormir e as amigas foram gostando Nossa, isso é outro ponto e tá que você aí. tocou. A sua demanda pessoal, muitas vezes, é o start para o seu negócio, né? Tipo, poxa vida, eu gosto de bolsa de couro Isso, preta, eu quero fazer bolsa colorida. Foi assim que eu comecei a fazer bolsa, porque só tinha aquelas bolsas marrom e preto, marrom e preto. Não tinha bolsa, naquela época, não tinha bolsa é. colorida, um monte de coisa. Falei, não, vou fazer para mim. Então, assim, a sua demanda pessoal, aquilo que você não encontra no mercado, né? Pode ser aquela grande coisa que você pode propor, né? No seu negócio. Com certeza. Para mim foi a mesma coisa, me incomodava muito eu ir nas lojas de roupa e aí só tinha as roupas clássicas que eram em lojas de pessoas mais velhas, né? Então era tudo muito sóbrio. E aí eram roupas que eu gostava da qualidade, mas eu não gostava muitas vezes do tecido, porque geralmente eram sintéticos. E aí eu ia nas roupas que eu achava bonitas, mas aí achava a qualidade horrível, o acabamento péssimo, porque eram essas peças mais assim descartáveis, mais jovens e tal. Eu falei, não, gente, isso aí não tá, não me agrada, né? Eu acho que alguém mais também vai ficar desagradado da qualidade dessas peças, né? Quando a gente entra numa dessas lojas famosas. Então foi assim também. Eu acho que a gente tem que partir do incômodo, Isso aí. né? O empreendedor é aquele que é um inconformado. Ele olha para algo e fala: Isso não tá bom. Se isso não tá bom, eu vou fazer algo bom que me Com agrade. certeza. E aí as pessoas vão se conectando com você, com o produto, né, que você tá lançando, mas é muito importante você ser fiel a isso. Ser fiel àquilo que você acredita, porque aí tudo vai fazer sentido, né, do início ao fim. E as pessoas que chegarem, elas vão estar se conectando com uma verdade, com uma coisa que é de verdade, né? Então, tem tudo para dar certo, né? Agora, precisa ser incansável, precisa ser persistente, porque não é fácil empreender, não, tá, gente? Não, né? Não adianta, assim, você tem que acreditar naquilo e é você que tem que acreditar, porque, né? Tem que ser organizado. Porque né, não, assim, não tem como. Tem que ter todos esses. Então tem a hora da criação, tem a hora do foco, da organização. Você tem que ir desvendando essas coisas todas para que funcione, para que dê certo, né? Mas Verdade, Fê. E tem que aprender todo dia, né? Eu acho que quando a gente resolve empreender, é você se adaptar todo dia, mantendo ali a alma do seu negócio, que é o seu propósito inicial, né? A missão da empresa, mas se adaptar. Se o que está acontecendo agora é tudo online, você tem que, eu não gosto do digital. Não tem sem como, você tem que dúvida, aprender, mano. Sem dúvida. né? Sem dúvida. Agora, durante a pandemia, a gente teve.
super exemplos disso, né? A gente teve que se reinventar da noite para o dia, né? Opa, tum, né? Então, essa adaptação, esse aprendizado constante, todo santo dia, é também fundamental, né? Até porque senão o seu negócio não vai estar acompanhando a demanda, né? O que aí ele deixa de ser aquele, de ter esse link com o social, com, né? Ele fica alienado, digamos assim, né? Então tem que estar É. conectado o tempo inteiro mesmo, né? Essa chave que você falou, né, de não se alienar, a gente aqui tem uma visão muito de que ser apolítico é uma coisa boa, como se Possível. político fosse Não, partido, não é. né? Mas a gente tem que começar a se ver como uma célula política, como uma pessoa que tem que ter engajamento, tem que ter um posicionamento, tem que querer buscar a verdade nas coisas, ter senso crítico, porque para empreender a gente tem que estar muito com alicerces, né, com uma estrutura que vem desse conhecimento, Sem dúvida. do conhecimento do que está acontecendo na nossa comunidade, no nosso país, no Sem mundo. dúvida nenhuma, mana. A gente não dá para não. Política, né, exatamente como você disse, tem nada a ver com uma política partidária. A gente está falando de política no sentido amplo da palavra, né? Somos seres políticos, não dá para não ser. A gente tem que se posicionar o tempo inteiro, né? É importante, e essa troca é importantíssima, né? E existe uma coisa errada, né, das pessoas acharem que quem é engajado, quem luta por alguma coisa, por alguma causa, é chato, né? Tem que achar o tom. Você mesma fala muito isso, eu aprendo muito com você. Aliás, várias coisas que eu já aprendi com você, que eu adoro, E vice-versa. muitas. Mas essa coisa de como você vai chamar a pessoa para aquilo, né? Isso faz toda a diferença. Se você chega de um jeito pesado, de um jeito, né? Ah, meu Deus, não sei o quê, não funciona, ninguém quer participar da coleta seletiva. Ai, meu Deus, não sei mais o que fazer, né, para enfiar na cabeça dessas pessoas. Não funciona, não adianta, né? Eu já quase bati em algumas pessoas com esse assunto, mas não pode, não adianta, entendeu? Não é assim que você vai promover qualquer mudança que seja na vida da sua comunidade ou na vida de qualquer pessoa que seja, né? Não, tem que ser pela suavidade, tem que ser com inteligência e, e procurando esses caminhos, né? Convencendo no sentido bom da palavra, né? Senão não funciona. Então, senão fica dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça, que eu já fiz muito. Nossa, como eu já fiz isso, e ainda faço às vezes, mas estou aprendendo. Mas é assim mesmo, né? Não tem jeito. Quando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, outro dia cheguei aqui na minha coletora de lixo da minha rua, tinha um senhor com uma criança dentro do carro e o senhor tirando um monte de entulho de dentro do carro, Ah, minha mãe do jogando céu. do lado não, do lado da coletora, no chão. Eu parei e falei para ele: meu senhor, o senhor não pode jogar aqui, porque tem que botar, ensacar, tem que colocar dentro da coletora. Ele ficou tão envergonhado que ele olhava para o filho, sabe? O filho, tipo, pai, você está fazendo besteira? Ele ficou pálido, ele tirou tudo que ele tinha colocado, botou no carro de novo. Eu falei: olha, o senhor dê exemplo pro seu filho, né? Poxa, coloca no saquinho, coloca aqui dentro e tal. Não, não. Aí tá, e aí passou, mas a cara que a criança ficou, eu percebi que assim, a gente tem que atingir as crianças, porque Sempre. é eles que vão mudar, Projeto né? Formiguinha, As pessoas que da já. Luísa, né? Por isso que o trabalho da É, Luísa é tão sem importante, dúvida né? nenhuma. Porque criança tem esse poder, né, Fefa, de ajudar a gente a ver aquilo que a gente está habituado errado, Totalmente. né? Os hábitos Eles pegam e ruins. falam pá, 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 né? Fala assim, né? Vê, já fala e opa! Lá, lá. Aí a gente, né, se põe a pensar. E, então, as crianças são elementos transformadores, né, nas famílias, e as crianças, graças a Deus, estão super antenadas, né? Assim, muitas escolas estão fazendo trabalhos fantásticos, né, no sentido de trazer essa realidade para as crianças, né? Elas já fazem parte de uma outra, elas têm uma outra maneira já de ver, né? Que nós não tivemos. Isso para a gente veio muito mais tarde, né? Os problemas já estavam todos aí, mas ninguém falava sobre eles, né?
E aqui é Pois a é. mesma coisa também. Eu digo, às vezes, eu falo brincando que, poxa, parece que se a gente resolver o problema da lixeira da entrada de Araras, todo mundo vai ficar feliz com o projeto Araras. Tipo, é como se a gente já tivesse conseguido resolver todas as questões, que são muitas, né, mana? E não, né, aquilo ali é Uhum. uma questão, né, que a gente tem que resolver, mas aquilo mostra, é como se fosse um outdoor de um monte de outras coisas, né? Então é aí que está o nosso trabalho, é por trás, né? Tudo bem que a gente está em contato com a Uhum. Condep, está pedindo para tirar, está, né, tá tentando manter as coisas, né, em dia, mas o trabalho mesmo real, ele é lá por trás, é nas escolas, é no dia a dia, né, é conversando e tal, porque senão a tendência das pessoas é aquela mesmo, que em várias lives falaram aqui, né, é usar, consumir e descartar, descartar de qualquer jeito, sem nenhuma preocupação, quando na verdade a gente tem que tentar realmente ir chegando num círculo fechado, né? Existem tantas maneiras da gente trabalhar essa questão dos resíduos, né? E as empresas precisam É, a entender, primeira delas, né? a primeira delas é entender que esse resíduo, sei lá, eu acho que tem um dado, eu vou pedir depois para a Irene, que a Irene com certeza vai ter isso, se não tiver a gente vê junto para colocar aqui no próximo post. Falando que o que de fato são rejeitos, aquilo que não tem, que não gera recurso, que você não pode reciclar para transformar em algo novo, né, para usar ainda aquela matéria para produzir algo, sei lá, É muito 30%. pouco, E a mano. gente hoje, Muito pois pouco. é, né, que não seria compostável, não seria reciclável, seria muito pouco se a gente tivesse um cuidado maior. Daria para reduzir a quantidade de lixo naquelas coletoras em provavelmente Sem 80%, dúvida nenhuma. né? Mas isso requer É, educação, é. enfim, É política. exatamente, mano, é isso mesmo. Com certeza a gente não sabe, a gente não consegue ver, mas com certeza já tem algum impacto ali, né? Porque de tudo que a gente já fez, a gente já falou. Eu acho que se não existisse esse trabalho, ia ser muito pior do que é, né? E isso que às vezes as pessoas Uhum. não percebem, né? Querem uma coisa instantânea, assim, pá, da noite pro dia, a lixeira vai ficar limpa 24 horas por dia, não vai ter. Não, não vai. Isso é um processo, né? E a gente tem que ter. Todo mundo tinha que estar comprometido com isso. Aí volta a falar sobre o comércio de araras. O comércio de araras precisa se unir mais. Eu sinto muita falta disso, né? Da presença dos comerciantes Uhum. nas nossas reuniões, nas palestras que a gente promove, aqui nas lives, né? Assim, eu não vejo assim Então a gente acho que a gente precisa realmente pensar como promover essa união no sentido de cuidar de araras, né? Porque deveria ser do Uhum. interesse de todos os empreendedores aqui do nosso cantinho, né? Claro. Eu acredito muito também que é o que a Melissa está fazendo lá em Laranjeiras e Cosme Velho, que é o projeto do Reconomy, que ela mapeia, né, e se junta com pessoas que estão querendo trabalhar para a nova economia, que seria essa economia que a gente falou aqui, regenerativa. E quem não está, tudo bem, não quer participar, não participa. Mas o que começa a acontecer é que os impactos positivos, tanto financeiros quanto sociais, né, gerados por quem está nessa rede, começa a chamar a atenção de quem não Ficam está. atraentes, né? Então a gente faz o movimento e Uhum, isso fica atraente, uhum. né? Então eu acredito muito que a mudança ela tem que vir daí, desse lugar. Tá vendo como pode É dar isso mesmo. certo? Melissa tá vindo para cá, não Né? tá? Gente, tá! Gente, acabou o nosso tempo. Fefa, quero te agradecer. Agradeço a todo mundo que Mana, participou. querida, eu que te agradeço. Tá? Obrigada a E todo mundo. Adorei te ver, mesmo que por tchau, aqui. tchau. Eu Saudade. também. Beijo, Beijo. queridona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, gente, se associem ao Projeto Araras. Fiquem de olho no site, fiquem de olho aqui também nas redes sociais para ficarem sabendo todos os projetos e que vocês podem se associar e auxiliar
não só com recurso financeiro, mas também com seu saber, com seu tempo, com a sua experiência. Basta querer e ter tempo para se dedicar.